Oi, meus amores do quinto ano, tudo bem? Estamos aqui na nossa sexta-feira já. Nossa, como a semana passou rápido, não foi? Estou aqui com muitas saudades ainda. Estou recebendo as atividades na agenda, muito bem, viu? Só um detalhe, quando eu propor uma redação, uma produção textual que você tenha que fazer no caderno, tome cuidado para na hora de fotografar manter o foco na imagem, porque às vezes o caderno com uma folha branca dá um reflexo e aí a imagem não fica tão boa assim. Então, se puder ter esse cuidado de mandar uma foto com qualidade para que eu possa corrigir direitinho, ver se vocês escreveram corretamente, se seguiram as instruções que eu passei, tá bom? Então, a dica é essa, cuidado com as fotos na hora de enviar para que fiquem legíveis. Então vamos começar a nossa aula, né? Comecei falando sobre essa questão da redação, porque hoje, novamente, a nossa proposta vai ser de produção textual. Só que o nosso tema é texto de opinião. Vamos falar um pouquinho sobre o que significa um texto de opinião e como produzi-lo. Então vamos lá. Opinião. Vocês sabem que no nosso dia a dia, nas nossas conversas, nos nossos diálogos, estamos frequentemente expondo nossas opiniões sobre as coisas. Então, é algo que faz parte de nós, seres humanos. Nós podemos dar a nossa opinião sobre a temperatura, o clima. Hoje está muito quente, eu não estou gostando. Ou, hoje está muito frio. E aí você emite uma opinião sobre isso. No caso, nós podemos dar a nossa opinião, expor a nossa opinião sobre qualquer assunto. E nós fazemos muito isso em sala de aula. Geralmente nas aulas de história, conversamos sobre um conteúdo e expressamos a nossa opinião sobre ele. Também em outras aulas em que é preciso haver uma reflexão, no Líder em Mim, que é uma disciplina que trabalha muito o nosso eu, o nosso líder interior. E aí a gente precisa expor nossas ideias. Então, a opinião, ela faz parte da vida do ser humano, das nossas vidas. Geralmente, quando nós vamos falar de um assunto polêmico, por exemplo, nós também expressamos a nossa opinião e isso pode gerar até um debate. E é preciso também entender que cada pessoa tem a sua própria opinião. Por esse motivo, devemos respeitar. Não é porque eu penso que o rosa é a cor mais linda do mundo que eu vou ter que desrespeitar a sua opinião por pensar que outra cor seria mais bonita. Então, vocês estão conseguindo entender? É um exemplo bem simples, só que vocês entendam que cada ser humano possui a sua opinião sobre o assunto. Ele pode concordar ou pode discordar daquilo. E nós, por mais que pensemos diferente do outro, devemos respeitar a opinião do outro. Esse assunto é um assunto muito importante nos dias de hoje, porque existe algo chamado intolerância. Quando nós falamos de intolerância, estamos falando sobre pessoas que não respeitam a opinião do outro, pensam que a sua opinião é soberana e nenhuma opinião é soberana. Nós devemos ter o nosso posicionamento, ter as nossas ideias. Porém, devemos também respeitar quem pensa diferente de nós, quem tem uma opinião contrária à nossa. Portanto, o foco também, quando nós falamos de opinião, uma palavra-chave para isso é respeito. Respeitar as diferenças do outro, a maneira de pensar do outro e ter o nosso posicionamento sem passar por cima de ninguém, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre o texto de opinião. Como eu mencionei no dia a dia, nós expressamos a nossa opinião em relação às coisas, falando mesmo, debatendo, nos expressando. Porém, quando nós queremos escrever essa opinião, a gente utiliza o gênero textual, texto de opinião, quando nós queremos expor essa opinião por meio da escrita. Então, olha só. Para expor opiniões por escrito, podemos fazer um texto chamado texto de opinião. E é sobre esse gênero textual que nós vamos aprender mais hoje. Portanto, quando nós vamos escrever um texto de opinião, não criamos nele personagens. É apenas você e suas ideias, você e a exposição das suas opiniões. No caso, você, quando escreve um texto de opinião, é um autor.
E o texto de opinião apresenta o ponto de vista ou as ideias do autor sobre determinado assunto ou acontecimento. Temos aqui o exemplo deste livro aqui, trabalhado por nós no primeiro bimestre, Somos Parte da Mudança, de Fernando Carraro. Quando nós trabalhamos esse livro aqui em sala de aula, vocês lembram que em alguns momentos foi necessário que você desse a sua opinião sobre o livro, sobre os assuntos trabalhados no livro, sobre a temática de cidadania, sobre as ONGs. Então, foi necessário que você expusesse sua opinião sobre esse assunto. Quando nós vamos trabalhar um artigo de opinião, nós precisamos expor a nossa opinião sobre determinado assunto, seja ele qual for. Seja a questão de um livro, né, a análise, a nossa opinião sobre um livro, seja a nossa opinião sobre um fato histórico, sobre um acontecimento político, sobre um momento em que estamos vivendo, por exemplo, esse momento de pandemia, onde todos estão com medo, onde todos estão tendo que adotar hábitos diferentes para se proteger, o isolamento. Então, quando eu peço para você uma opinião sobre determinado assunto, pode ser qualquer assunto, certo? Nós podemos opinar sobre qualquer assunto. Geralmente, um texto de opinião possui algumas expressões corriqueiras, que são expressões que demonstram que esse texto é um texto que expressa a opinião do autor. Algumas dessas expressões são as seguintes: eu penso que. Quando eu falo eu penso que, então nós sabemos que é a opinião do autor. Eu acho que, também eu estou expressando algo que vai ser a minha opinião. Quando eu falo, olha, eu acho que isso é bom, ou eu acho que isso não é bom. Então, eu estou expressando a minha opinião. E também tem a expressão em minha opinião. Então, eu vou falar que de acordo com o meu ponto de vista. E aí eu vou falar a minha opinião sobre o assunto. Então, essas três expressões, elas são bem frequentes quando vamos produzir um texto de opinião. Por esse motivo, quando vocês forem escrever o texto de vocês, é preciso utilizá-las, tá bom? Escolha uma ou duas para que você possa expor a sua opinião e deixar bem claro no texto que aquela é a sua opinião. E como nós sabemos, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos produzir, possui uma estrutura. Quando nós vamos produzir um texto narrativo, por exemplo, nós temos um roteiro a seguir, uma estrutura a seguir. Como naquela aula da semana passada sobre o texto narrativo, que tinha todos os passos para que você produzisse o seu. Nesse caso do texto de opinião, nós também temos uma estrutura. Vamos conhecê-la? Temos aqui 3 etapas para a produção textual de um texto de opinião. O primeiro ponto é a exposição do assunto. Antes de falar sua opinião sobre qualquer assunto, você precisa primeiro apresentar esse assunto. Por exemplo, vamos falar sobre o livro Somos Parte da Mudança? Ou vamos falar sobre a quarentena, sobre a pandemia que estamos vivendo? Então, você primeiro vai falar dados reais sobre esse assunto. Se eu for falar sobre o livro Somos Parte da Mudança, você primeiro vai falar... É um livro escrito por Fernando Carraro, fala sobre a participação social das pessoas em decisões políticas, a importância de participar de um conselho municipal, e tudo isso são questões que se referem ao livro e são verdadeiras, não é parte da sua opinião. Então, o primeiro momento não é o momento da sua opinião, é o momento de apresentar o tema sobre o qual você vai falar. E aí, em seguida, nós temos a apresentação da sua opinião. No caso, o primeiro parágrafo pode ser feito com a apresentação do tema. Você vai mostrar para as pessoas qual é o tema. Aí, no segundo parágrafo, você já pode dizer a sua opinião sobre aquele tema, sobre aquela temática, ou até mesmo no primeiro parágrafo. O importante é você começar apresentando o tema e só depois expor a sua opinião, ok? E aí, para finalizar o seu texto, você precisa justificar a sua opinião, porque toda opinião precisa ter embasamento.
Se eu digo que não gosto desse livro, eu preciso explicar por que eu não gosto. Eu preciso apresentar os motivos de não gostar dele. E tenho que ter argumentos que realmente sejam reais, argumentos que possam ser comprovados. Então, em tudo que você for falar, em toda a sua opinião, ela precisa ser embasada. Guardem essa palavra. A sua opinião precisa ter um embasamento, precisa ter uma justificativa. Tudo bem? Agora vamos ler um texto que é um artigo de opinião, um texto de opinião. E vocês observem alguns elementos desse texto, observem como ele é construído, ok? Então vamos lá. Estou olhando aqui para baixo porque o meu texto está aqui na minha frente, tá bom? Mas aí vocês observem aqui e acompanhem a leitura na tela. Cachorro ou gato? Ter um animal de estimação é um desejo de muitas crianças e adultos. Mas, em minha opinião, ter um cachorro é muito melhor do que ter um gato. Observem que primeiro ele fala sobre o assunto, que é a questão dos animais de estimação. Ele aborda o assunto. O primeiro trecho não é sobre a opinião dele, é um fato. As pessoas têm animais de estimação. Só que nessa parte grifada aqui, o autor já começa a expor a opinião dele. Em minha opinião, ter um cachorro é muito melhor do que ter um gato. É a opinião dele. Continuando. Os cachorros participam muito mais da vida de seus donos. Fazem festa quando eles chegam, demonstrando amor e carinho. Além disso, gostam de passear e podem ser bem treinados. Aqui o autor já começa a apresentar os argumentos dele, ele já começa a justificar. Ele fala primeiro, eu prefiro cachorros. Agora ele está explicando o motivo disso. Por que ele prefere cachorros? Continuando o texto. Os gatos são diferentes. Em geral, não brincam muito, são mais reservados e apegados ao ambiente em que vivem. Ou seja, não gostam muito de sair. Por isso, não têm costume de passear com seus donos. Então, aqui já é mais outro argumento. Então, primeiro ele fala um argumento sobre os cachorros serem mais participativos, mais carinhosos. Agora ele está falando sobre o gato, que o gato não gosta de passear. Então, é um outro argumento dele, do autor. E para finalizar, ele conclui o texto. Vejam aqui a palavrinha que ele utilizou para finalizar a ideia dele. A palavra enfim também poderia ser portanto, qualquer palavra daquelas que eu falei para vocês na aula passada do texto narrativo também pode ser utilizada para finalizar o texto de opinião. Aquelas palavrinhas que são utilizadas para finalizar os textos, ok? Então, vamos retomar aqui. Enfim, os cachorros são companhias mais agradáveis, são carinhosos e mais amigos dos seus donos do que os gatos. Nesse caso aqui, ele só reafirma a opinião dele do início. Ele começa apresentando os fatos, apresentando o tema, ele fala a opinião dele sobre o tema, justifica a opinião dele e finaliza reafirmando a opinião dele lá do começo do texto. Vejam bem que esse texto é apenas a opinião deste autor aqui, porque não é todo mundo que prefere cachorros. Existem milhares de pessoas que preferem gatos. Eu mesma prefiro os dois, sabia? Então, é preciso analisar que quando nós vamos ler um texto de opinião, estamos lendo a opinião do autor. E como eu falei, precisa ser respeitada e precisamos também entender que existem outras opiniões. Agora é o momento de vocês. Temos aqui uma proposta de produção textual de um texto de opinião. Escreva um pequeno texto expondo sua opinião sobre a participação de animais em circos. Lá no livro de vocês, caderno 2, no conteúdo de português, nós temos alguns textos que eu vou enviar lá na agenda em 2 páginas que falam sobre a participação de animais em circos. Lembram lá do texto dos cavalos da aula de segunda? Pois é, aquele texto fala sobre os maus tratos aos animais.
E aí você agora vai dar sua opinião sobre isso. Será se é legal os animais estarem no circo, sofrendo muitas vezes maus tratos, que é o que realmente acontece? Você vai dar a sua opinião, falar sobre esse assunto. E aí, para escrever o seu texto, você precisa seguir um roteiro. Esse roteiro, ele está dividido desta maneira, veja bem. Escreva o seu texto em 2 parágrafos. No primeiro parágrafo, exponha o assunto e a sua opinião sobre ele. Então, você vai falar o assunto, que é sobre a participação dos animais no circo, e você vai dizer se concorda ou não com isso. E no segundo parágrafo, você vai apresentar argumentos, justificativas para a sua opinião. Se você concorda, você vai dizer por quê. E se você discorda, você também vai explicar por quê. Amores, e lembrem-se, durante a produção do texto de vocês, é necessário procurar ser sempre claro e objetivo, pois quem vai ler precisa entender a sua posição sobre aquele assunto. Também é necessário dar um título ao seu texto e, ao finalizar, realize uma revisão. Sempre que você produz um texto, é necessário lê-lo, relê-lo, para que você veja se precisa alterar alguma coisa, veja a ortografia, a caligrafia, tudo bem? Então eu vou ficar aguardando o texto de vocês, espero que sejam opiniões maravilhosas para que eu possa ler e que seja uma leitura prazerosa. Boa produção a todos e mãos à obra, tá bom? Beijinhos, aguardo a atividade de vocês lá na Agenda Edu. Tchau, tchau e até a próxima!